Por que crescer é tão solitário? Essa é a reflexão que a gente vai trazer hoje. Olá, alma bonita, sejam muito bem-vindos ao meu canal As Cartas para Mim. Meu nome é Mona Lisa Barcelos. Abre essa carta comigo. Hoje eu estou num local diferente, se chama Beira Rio. É um lugar bem agitado aqui de Itajaí. Então vai passar bastante carro, vai passar pessoas aqui caminhando, mas seguimos. Hoje a gente vai falar sobre a solidão da mudança, que é o gap aí, esse espaço entre o que eu não sou mais quem eu era antes, e eu também não sou quem eu sonhei em ser ainda. Então, essa reflexão é bem interessante, porque é onde a gente realmente faz o nosso alicerce, que é realmente onde a gente vai ter ali a escolha de nos escolher. E eu trouxe aqui escritos meus que fala muito sobre isso. Eu escrevi isso dia 9 de março. Foi um momento ali da minha vida onde eu decidi sair da CLT e ir rumo aos meus empreendimentos. E é exatamente esse gap aqui que a gente vai falar sobre hoje. Então, parando alguns minutos para pensar, eu estava muito exausta, tentando encontrar mais uma grande ideia de negócio que mudaria para sempre a minha vida, com muito esforço, persistência, aprendizados, estratégia dos grandes. Tinha tudo para dar certo, é claro. Cabeça mil era a ideia da minha vida. Salvaria a minha família, amigos, os pobres, assim como vários projetos anteriores. Também tinha o mesmo objetivo. Bom, não foi bem assim. Eu sempre fui muito intensa nos meus relacionamentos. A maioria deles acontecia muito mais na minha cabeça do que na realidade. Eu era aquela amiga legal demais, aquela que não dava para decepcionar. Então vi por muitas vezes pessoa indo embora, escorrendo pelos meus dedos. As desculpas eram as mais diversas possíveis. Eu não presto e você é muito legal, você me sufocou demais e etc. Quando ninguém te escolhe, você é obrigada a se escolher. Aí passa aqui, fui percebendo as camadas que eu havia posto em mim mesma, crenças, doutrinas que não combinavam mais com o que eu havia decidido me tornar, regras e lógicas que não faziam mais sentido, que estavam me prendendo em quem eu decidira não ser mais. Eu estava sozinha, sem colegas de emprego, sem amores, sem amigos próximos fisicamente e ou emocionalmente. Eu sei que poderia acionar qualquer um e qualquer um deles me daria algo bom ou não. Mas a questão não é essa. Quando ninguém te enxerga, você é obrigado a se enxergar. E é aqui que fica muito louco. Eu fui obrigada a me escolher e me enxergar. Em alguns momentos a gente percebe, claro, né? Tem muitas pessoas na minha vida que estão ali desde os meus 8 anos. Minha melhor amiga a gente se conhece, a gente é melhor amiga desde os 8 anos. E muitas pessoas passaram pela vida dela e muitas pessoas passaram pela minha vida também. E ter esse alicerce de pessoas também é extremamente importante. Mas aqui a gente vai falar sobre a importância de construir o seu próprio alicerce, né? De você se ver ali sem que as referências que você tinha de crenças, que as referências que você tinha ali de crenças, de hábitos, de pensamentos já não combinam mais com você. E aí, não que a educação dos nossos pais não foram boas, nem nada disso, mas você como um ser pensante, como um adulto agora,
a gente começa a ver que talvez aquilo não faz mais tão sentido quanto fazia, entende? E esse gap aí, essa solitude, essa solidão, é o momento de você aproveitar para se questionar sobre o que você está fazendo, o que você era e o que você quer ser, o que você, como pessoa, quer realmente construir. E uma das reflexões que eu vou trazer aqui é: você sempre vai ficar. Você sempre vai ficar. O que é você sempre vai ficar? Não importa quantas pessoas passarão pela sua vida. A única pessoa que realmente vai ficar com você é você. Não tem como, por exemplo, nossa mãe, tem ali alguns momentos, né, do dia, se você mora com ela ainda, enfim, que você escolhe, não, mãe, eu não quero, não quero. E aí você vai para outro ambiente, você vai fazer outra coisa. Então, você não fica 100% ali do tempo com ela. Mas não tem como você ir na sala e não ir com você mesmo. Não tem como você dormir e não ser você mesmo. Não tem como você querer separar você de você. E por isso que eu falo sobre a gente ser o nosso melhor amigo. Porque somente nós estamos com nós mesmos o tempo todo. Então, se você faz promessas que você não cumpre, se você não tem uma autoconfiança, não tem um auto-amor, você vai perdendo o respeito por si mesmo. Então, às vezes a gente tá sentindo algo, a gente não consegue expressar, e pode ser isso, né? Pode ser aquela dorzinha, aquela coisa, aquela palavra não falada, aquele entendimento que você não parou realmente para refletir, para ser brutalmente honesto com você mesmo. E você fica incomodado, você fica, né? Muitas pessoas às vezes agem de forma que a gente não consegue compreender, mas às vezes é aquela sensação que a pessoa tem de que algo está errado. E às vezes você está se traindo, você está traindo os seus valores, você está traindo, só que você não consegue enxergar isso, entende? Então, quando, por exemplo, você arruma um cônjuge que não te respeita, você não consegue entender por que você faz isso com você mesmo. E aí você precisa de desenvolver esse auto-amor, de se respeitar, de se amar primeiro, para que as pessoas entendam que você é a sua prioridade, que você é o que mais importa, que você sempre vai ficar com você, entende? Então esse espelho para com as pessoas, eu vou trazer um vídeo mais para frente sobre o efeito do espelho, mas é importantíssimo a gente entender que não tem como a gente separar da gente. Essa é uma das grandes lições aqui desse vídeo, que você sempre vai ficar com você. Você sempre vai estar com você o tempo todo. Não tem como você separar de você. E eu trouxe aqui, ó. Então existem duas versões de nós, né? Prioridades, hábitos, pensamentos. O seu antigo eu já não cabe mais dentro de você. Aquelas crenças, aqueles pensamentos, aqueles hábitos não cabem mais dentro de você. Eu lembro que teve um momento assim, eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Só que eu tava sempre fazendo minha rotina, levantando, tal. Aí, gente, tem alguma coisa errada. E aí, quando você percebe isso, quando você entende isso, você começa a refletir, né? Nossa, o que será que está acontecendo? Aquele pensamento já não faz mais sentido. Aquele hábito já não faz mais sentido. Então, você começa ali na tentativa e erro, né? Eu vou tentar fazer isso de outra forma. Aí eu gosto
Eu, Mona Lisa, gosto de ver vídeos, de ver pessoas falando assim no YouTube, em algum lugar. Eu sempre gosto de. Eu filtro muito o que eu vejo. Por exemplo, no meu YouTube eu não sigo 700 canais. Eu devo seguir uns 50, sabe? Assim, que faz sentido para mim. Porque isso canaliza a minha atenção para o que eu realmente quero, para o que realmente faz sentido para mim. Então, essa limpeza também é muito importante, porque às vezes você está vendo coisas na internet, no seu Instagram, no seu YouTube, que faz com que, nossa, isso daqui tá me incomodando. Só que é a mesma pessoa falando as mesmas coisas. Só que você não é mais aquela pessoa que ouvia aquilo, sabe? Então, eu acho que fazer essa limpeza também é importante para a gente não ficar lembrando e relembrando toda hora aquela coisa que a gente às vezes não faz mais sentido para sua nova versão, entende? Então eu acho que o primeiro ponto é a gente limpar tudo aquilo que a gente que não faz mais sentido. Limpar do nosso ambiente coisas que tipo assim, não combina mais comigo. E aí mais para frente você vai vendo, vai começando a seguir novas pessoas, vai começando a seguir novos pensamentos. Nossa, isso daqui eu não tinha parado para pensar e agora faz muito mais sentido. Porque você está nesse gap, né? De não ser mais aquela pessoa, então começa a limpar tudo aquilo que não faz mais sentido mentalmente, do que você vê. Por exemplo, já faz muito tempo mesmo, que eu não paro para ver jornal. Eu sou alienada, eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu sei que está tendo guerra, eu sei desse rolê aí do Donald Trump fechar lá os canais de petróleo, não sei o que lá. Mas eu não fico nisso o dia inteiro, o tempo todo, angustiada. Meu Deus, o mundo vai acabar. Meu Deus, o Bolsonaro. Meu Deus, o Lula. Não. Isso, gente, é uma coisa que parece que é um holofote que eles jogam pra gente não pensar na gente, entende? Para pensar nisso. Se você está ocupada o tempo todo com coisas que você não vai mudar, com coisas que você não vai lá na casa do Trump falar: meu filho, abre aí, tá acabando com o mundo. Provavelmente não. Então, o que você vai fazer? Você vai mudar a sua vida, você vai ser o seu melhor amigo, sabe? Não é, como eu disse, não é ficar alienada. Tipo assim, eu não quero saber mais de nada no mundo e foda-se todo mundo. Não, não é assim também, porque a gente é parte de um coletivo, certo? Mas também não ficar se desgastando com coisas que provavelmente não é da sua alçada mudar aquilo, entende? Então o antigo não cabe mais. E uma das coisas assim que eu aprendi muito é me fortalecer espiritualmente. Não estou falando aqui de religião alguma. Não é que eu estou falando, você tem que ir na católica. Não. Tô falando a sua espiritualidade com você mesmo. Aguçar a sua intuição, aguçar os seus sentidos. Uma das coisas que eu fui me questionando muito é sobre a minha espiritualidade, sobre religião e tudo mais. Porque eu sempre via Deus como algo muito longe. Nossa, porque Deus é aquele carrasco ali que fica ali, tipo, como um The Sims, sabe? Como um The Sims, cutucando todo mundo e testando todo mundo o tempo todo e julgando. E você não foi na igreja, agora eu vou te punir. E a minha visão de Deus mudou totalmente. A minha visão de Deus eu sou parte de Deus na Terra. Eu, Mona Lisa, tenho Deus dentro de mim. Ele não está lá longe, que eu preciso de me mover mares e fundos, e rios e fundos para que eu chegue até Ele, sabe? Não. Agora Deus está em mim. Eu tenho um pedaço de Deus dentro de mim. Eu tenho um pedaço
dessa poeira cósmica dentro de mim, sabe? Então isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fortalece a nossa espiritualidade, a nossa fé, a gente passa por esse gap de... É confuso, né? No sentido de, meu Deus, não está fazendo mais sentido ser quem eu era, mas eu ainda não estou sendo quem que eu quero ser. Então, essa fé que você desenvolve, essa espiritualidade que você precisa desenvolver nesse gap é extremamente importante para que você passe sã, literalmente, para que você passe assim, com a fé fortalecida, com você confiando no que você está fazendo. Porque não tem ninguém ali falando, não, você está indo bem. Não, não é bem assim. Não, você tem que desenvolver aí essa intuição, né? Essa habilidade de confiar em si. E só você, não só, né? Mas no meu caso, só você fortalecendo a sua confiança em si mesmo, o seu auto-amor e a sua fé, é que isso é possível. Senão, você vai cair aqui no... Você sempre vai querer voltar. Você sempre vai querer voltar ali para o que era mais interessante. Você sempre vai querer voltar ali para o que é mais confortável. Você sempre vai querer voltar ali pro... Ai, não tá dando certo. Ah, não, isso daqui não vai virar nada. É mais confortável ser do jeito que eu era. Isso aqui é coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Deixa eu voltar aqui pro meu conforto, de quem eu era. Mas aí você fica angustiado porque aquilo não faz mais sentido. Então você fica ali naquela loucura. Então, as pessoas vão sumir. É impressionante, assim, as pessoas vão sumir, não vai mais mandar mensagem, você não vai mais nem ouvir falar de certas pessoas mais. Às vezes eu vou ali no meu Facebook e eu vejo, fulano tá vivo, mas não faz mais parte de quem eu sou hoje, não faz mais parte da minha vida hoje, eu nem sei mais onde a pessoa mora, sabe assim? Isso você precisa de entender, que as pessoas vão sumir e que é uma limpeza normal. Assim, não é algo que você deve... Meu Deus, fulano foi tão bom pra mim, só que eu nem ouvi falar mais dele. Nossa, naquela época aquela pessoa me ajudou tanto. Aí você vai entrar num limbo, às vezes, de culpa, né? E te digo uma coisa, gente, a pessoa não... A mesma coisa, nossa, fulano tá bem, ou fulano se mudou, nossa, que legal. E vida que segue, gente, a gente tem que entender assim, as pessoas que passam pela nossa vida e que você nunca mais ouviu falar, ela já cumpriu aquilo que você precisava de aprender, sabe? Aí entra no vídeo anterior, né? Você não é o centro da vida de ninguém. Então, ter essa noção que as pessoas vão embora, vão sumir, algumas pessoas não te entenderão, algumas pessoas te cobrarão, né? Assim, nossa, você sumiu, não sei o quê. É a vida, é a vida. Pessoas vêm e vão e a gente ter... Por isso, assim, que eu vejo muito assim, quando eu estou com uma pessoa, seja ela qual for, amigo, eu faço de tudo ali. Eu vejo assim, nossa, se essa pessoa morrer hoje, eu estarei tranquila, eu estarei com a consciência tranquila de que eu não chateei ela, eu não falei uma palavra torta para ela, eu não vou ter esse peso na consciência de que, nossa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito de outra forma, eu poderia ter falado de outra forma para essa pessoa, para eu não ter esse sentimento de remorso, talvez.
Então é importante que todas as pessoas que passem na nossa vida, independente da fase, independente do que está acontecendo com você hoje, você tenha consciência de que essa pessoa pode me ajudar, né? A gente precisa de pessoas ajudando a gente em certos momentos, mas eu vou tratar ela bem e eu vou ficar tranquila, eu comigo mesmo, na minha consciência, de que se essa pessoa sair da minha vida a partir de amanhã, eu estarei tranquila. Então eu penso muito sobre isso, sabe? Por isso que a gente ter essa empatia, essa consciência de que as pessoas vêm e vão da nossa vida e que tá tudo bem, você começa a tratar essa pessoa melhor. Assim como, às vezes, as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente vira tiroteio, né? Por exemplo, você desconta uma coisa na sua mãe. Gente, o que ela tem a ver com a paçoca? O que ela tem a ver que você tá num dia ruim? Sabe? O que ela tem a ver com isso? Não é porque é sua mãe, é seu pai, é seu marido, é seu esposo, é sua esposa, que você vai dar chicotada nele. Com as suas frustrações, às vezes é uma coisa sua, é uma coisa sua e você está descontando nas pessoas. Entende? Então, você ter noção disso é extremamente importante para que você não fique com remorso, não, sabe? A consciência com você mesmo, sabe? Então, extremamente importante. E você ter noção de que o seu antigo eu vai te cutucar de todas as formas possíveis nesse gap. Ele vai te cutucar porque ele sabe os seus pontos fracos, ele sabe aonde te toca, ele sabe aonde te o seu, sabe assim, o seu tendão de Aquiles. E você ter consciência e noção disso é importante também. Aí você fala assim, não, esse daqui é um reflexo do que eu era. Agora eu não sou mais essa pessoa que vai me tratar mal. Eu não sou mais essa. Às vezes, por exemplo, assim, você fica solteiro nesse gap aí e começa a aparecer pessoa do nada. Só que é reflexo da sua antiga pessoa. Por quê? Porque você não se respeitava, você não se amava, mas agora você pensa assim, não, eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou mais aceitar uma pessoa que me distrata, que não me dá valor, que eu não sou uma das prioridades da vida dela, entende? E aí você vai cair ali na tentação. Eu lembro que eu vi um vídeo de uma moça falando do Sylvester Stallone. E na época que ele estava lançando o filme Rocky Balboa, ele teve esse gap. E aí ele escreveu, né, o filme do Rocky Balboa, e ele queria estrear. Ele queria ser o personagem principal. E ele tem, mano, não, eu quero ser o personagem principal e eu não vou abrir mão disso. E aí vieram várias propostas. Veio propostas de tipo, eu te dou 50 mil dólares aí, só que você não vai ser. Não, eu não quero. Ele chegou a receber uma proposta de tipo 250 mil. E ele estava extremamente pobre, ele tinha acabado de vender o cachorro dele para comer. E ele falou, não, eu não quero. E aí ele acabou recebendo tipo uma proposta de, um exemplo, 35 mil dólares. Só que ele falou, não, então como você vai estrear e ninguém te conhece, então eu vou te bancar mais esse valor aqui, 35 mil dólares. Ele falou, beleza. Aí foi, e tamo aí, né? Todo mundo sabe quem que é o Sylvester Stallone. E é isso, é você ter a certeza de que, é você ter essa fé de que algo bom
você se valorizando, você se colocando ali no pedestal, você sendo o seu melhor amigo, você vai passar por isso e vai ter algo ali melhor te esperando, sabe? Eu li um livro também chama Sinal Verde, do Matthew McConaughey, talvez seja assim, e ele também teve esse gap. Ele era um ator já muito conceituado ali, só que ele fazia só comédia romântica. Só que ele falou assim, não, eu não quero mais ser esse ator, eu quero desafios na minha vida, não quero mais ser o gostosão da turma, eu quero ser algo mais conceitual e tudo mais. E aí ele ficou ali, se não me engano, tipo 3 anos. E ele sempre recebendo propostas do jeito que ele era. Então, sempre recebendo propostas de milhões e milhões e milhões. E ele falou, não, não é assim que eu quero trabalhar mais. E aí, depois de 2, 3 anos, se não me engano, ele sempre recebendo propostas do trabalho antigo dele, de quem ele era, e não de quem ele queria ser. Ele recebeu a proposta de Interestelar e aí o resto é história. E logo depois ele fez o Clube de Dallas e ganhou um Oscar. Então, quando você tem a certeza, essa fé quase inabalável de que algo no final do túnel tem o pote de ouro que você tanto tem certeza, só vai. Que esse gap, essa fé, essa solidão é só um impulsionamento que você precisava para chegar lá. Porque imagina você não passar por isso, não ter uma base, não ter autoconfiança, não desenvolver autoamor, não desenvolver você como pessoa. E aí, na verdade, acredito que 99% das pessoas é assim, né? Você não Você só vai ali com a manada e você não entende, né, o que a vida está tentando te falar. Você não entende ali, você não tem olhos para enxergar que a vida está te chamando para se desenvolver como pessoa, como ser humano, para desenvolver você como algo maior e melhor. Então, para você chegar do outro lado ali, no final do túnel, e ver aquele ouro e entender realmente o valor dele, imagina você não passar por isso, chegar lá no final do túnel, não desenvolver autoamor, não desenvolver a sua autoconfiança. Aí você vai pegar aquele ouro ali e vai gastar de qualquer forma, porque você não entende, Então, quando você passa realmente por isso, por essas fases que a vida está te convidando, você consegue ver o valor. Fala, eu sabia que esse ouro estava aqui. E eu vou fazer a melhor coisa dele. E às vezes o seu ouro é justamente você ter essa noção, ter essa consciência de que tudo no final é sobre você. É sobre o seu olhar para o mundo. E não sobre o outro. E não sobre... Porque a salvação é individual. Igual tem um trecho aqui que eu li, né, mais cedo, que é que eu estava tentando salvar a minha família, os meus amigos. Se você não se salvar, como que você vai salvar o outro? Não tem como. Não tem como você salvar o outro se você não tá com a máscara de oxigênio. Entende? Então é isso. Um vídeo bem profundo aqui. Ficou mais profundo do que eu imaginava. E hoje cedo eu tava ouvindo uma música do Teatro Mágico, eu adoro, e casou muito bem aqui com o tema do vídeo, que é a fé que você deposita em você e só. É só isso. Você e sua fé. Você e a certeza. Você e a sua fé de que você vai passar por isso, por esse gap, por essa solidão,
e que lá no final do túnel vão ter pessoas que estavam te esperando o tempo todo e você não estava enxergando. Você estava preso com essas pessoas que não te respeitam, que não te enxergam, que não te veem. Mas aqui, ó, do lado de cá, tem pessoas que falam assim, ó, caramba, você é muito boa no que você faz. Onde você estava? Nossa, era exatamente isso que eu precisava. Nossa, era tipo assim, sabe assim, pessoas que estão felizes por você existir. Aqui não, aqui a pessoa não tá nem aí, a pessoa te desdenha, igual eu falei aqui, né? Fala, nossa, você é muito intensa, você é muito... Não, aqui as pessoas vão ficar felizes por você ser quem você é. E essa é a magia dessa solidão bem feita, dessa fé, dessa certeza que você tem que ter no seu coração de que do outro lado sempre vai ser melhor, porque você agora também é uma pessoa melhor, certo? Esse é o recado de hoje. Curtem, compartilha, comenta, manda para quem você acha que deve ouvir isso, para quem deve aí desenvolver esse auto-amor. Às vezes você não está solitário, às vezes tem alguém do seu lado, seu esposo, seu marido, então convida essa pessoa para desenvolver auto-amor, né? Cada um na sua caixinha aí. Mas eu acredito que quando você tem alguém do seu lado, fica muito mais fácil, né? Você passar por isso, você entender, a pessoa entender o que está acontecendo com você naquela fase e ainda assim ficar, né? Então, quando você chega do outro lado, as pessoas certas chegarão até você. As pessoas certas chegarão até você. Você confia? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Meu nome é Mona Lisa Barcelos e até mais, alma bonita.